teu amor. Quebranta-se de gratidão o nosso ser. Oh, quanto amaste, quanto sofreste, és nosso Deus. Tudo venceste pelo teu poder. Para sempre firme está teu trono. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. O mundo não sabe a história de Jesus e pensa que tudo terminou na cruz. Mas eu sei que a história não chegou ao fim. Jesus está vivo para mim. Naquela manhã, quando o sol raiou, a porta da sepultura se abriu e o Mestre aos discípulos se apresentou. O Cordeiro que foi morto ressurgiu. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. E Ele vivo hoje está. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. E Ele vivo hoje está. E breve voltará. O mundo não mais o viu nem pode ver, mas hoje a sua igreja dá-se a conhecer com muitos sinais e provas de amor. Jesus Cristo está vivo e é Senhor. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. E Ele vivo hoje está. Aleluia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. E Ele vivo hoje está. E breve voltará. Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos agora meditar um pouco acerca da palavra do Senhor e eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, e vamos ler os versos 5 a 8. Irmãos, o tema da nossa aula desta manhã, da nossa mensagem, será
compromisso em tempos de adversidade. E nós vamos pegar no exemplo de Noé, a experiência de Noé, como base para esta mensagem. Portanto, Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ainda orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que através dela, Senhor, Tu possas falar aos nossos corações, possas visitar, ó Senhor, e alcançar a necessidade do coração de cada um daqueles que hoje assistem a este culto. Nós pedimos essa bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, à medida que os anos foram passando, desde os dias de Noé e desde a sua desobediência a Deus, nós vemos que o ser humano, e a Bíblia nos relata isso, o ser humano ele foi-se multiplicando sobre a face da terra. Mas a sua conduta e a sua maldade também se foram multiplicando, até chegar ao ponto de Deus considerar que não havia mais condições para a humanidade continuar seguindo este caminho de erro, longe do Criador e daquele que era o projeto de Deus para a vida do homem. Nós lemos aqui, num dos versículos, que Deus arrependeu-se de ter criado, de ter feito o homem. Mas a palavra arrependimento, que aparece aqui no versículo 6, ela não tem exatamente a conotação e o significado que habitualmente nós damos a essa palavra. Nós falamos mais de contrição ou eventualmente lamento por algo que foi dito ou feito. Pode ter a ver também com uma mudança de ideia ou intenção. Mas no original, no hebraico, a palavra ela tem um significado diferente. Ela significa dor, tristeza e pesar. Portanto, aquilo que Deus, na verdade, ele sentiu naquele momento, ele estava a sentir naquele momento, era exatamente isso. Dor, tristeza, pesar, porque o homem que Deus tinha criado, os valores, o projeto para a vida do homem, não tinha nada a ver com aquilo que estava a ser vivido. Ao longo do tempo, e desde o erro de Adão, a situação do homem ela foi-se deteriorando de dia para dia e Deus considerou que não havia mais condições. Ainda para reforçando esta questão do arrependimento, de Deus se arrepender, a Bíblia no livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz-nos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Portanto, a Bíblia nos diz claramente que o arrependimento é algo associado apenas ao homem. Irmãos, neste ambiente difícil, entre todos os homens à face da terra, Deus atentou para a vida de um homem, Noé. E a Bíblia nos diz que este homem, Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Isto nos quer dizer que aquilo que o Deus omnisciente, omnipresente, que conhecia todas as coisas, tinha a capacidade de estar em todo o lado, ele via em Noé algo que certamente lhe agradava muito. Daí nós dizemos que Deus atentou para a vida dele. Este homem ele foi então escolhido por Deus para começar de novo, por assim dizer. Este começar de novo tinha a ver com uma nova vida num mundo certamente diferente daquele que era conhecido à data. Entretanto, e só por curiosidade, tinham passado desde o início da criação cerca de 1000 anos. Mas nós falamos de Noé e nós vamos tentar perceber quem era Noé.
Talvez uma das formas seja nós olharmos para a genealogia de Noé. Noé, ele era descendente de Sete. O nome Sete significa nomeado ou designado, escolhido. E os irmãos já vão perceber à frente porque é que eu estou a introduzir já esta questão dos significados de cada um dos nomes. Sete, ele era o terceiro filho de Adão, nascido após a morte de Abel. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 5, verso 3, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete gerou um filho chamado Enos, e a Bíblia diz-nos que a partir desse momento, a partir do nascimento de Enos, começou a invocar o nome do Senhor, mostrando que após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, o homem andou errante, longe da presença do Deus Criador. Saltando algumas gerações e falando de pessoas que nós conhecemos, que nos dizem talvez mais, Noé era também descendente de Enoque. Em Gênesis capítulo 5, verso 24, nós lemos que andou Enoque com Deus. Esta frase ela é repetida em vários versículos, indicando que esta experiência era uma experiência contínua, não era um caso isolado, e Enoque não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E também descendente de Matusalém, que significa homem armado, este nome. E Matusalém ele tinha também outra característica. Ele foi o homem que mais tempo viveu, segundo a narrativa bíblica, à face da terra. Descendente também de Lameque. E o nome Lameque significa pobre, sem esperança. Lameque, este último, ele gerou Noé, que significa descanso e repouso. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 5, versos 28 e 29, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, nestes nomes, nesta sucessão de nomes, nesta genealogia, nós conseguimos ver de alguma forma o projeto redentor de Deus para a vida do homem. Nós vemos nestes significados e nos detalhes um resumo do projeto redentor, assim de forma muito sucinta. O homem, ele morreu, eu digo assim, entre aspas, ao afastar-se de Deus, fruto de uma barreira criada por ele próprio, chamada pecado, no momento em que ele foi expulso do Jardim do Éden com Adão. Portanto, isto aconteceu com Adão. No entanto, da parte de Deus havia alguém escolhido à sua imagem para reverter esta situação. Em lugar da morte, a alegria da vida. E isso aconteceu com o nascimento de Sete. Porque foi exatamente isso. Sete, ele foi dado como filho, vamos dizer assim, como consolo também pela morte, pela perda de Abel. Mas continuando, Deus, através de Jesus, o último Adão, como nós lemos em 1 Coríntios 15, 45, abre para o homem um novo caminho de vida. Todos, quantos crerem em Jesus, morrem para o pecado. E nós estamos a falar de Enos. Seguindo esta mesma lógica, nós vemos que, a partir de uma certa altura, o homem ele passa a andar com Deus, sempre, de forma contínua. Estamos-nos a referir à experiência de Enoque. E ele passa a andar como? Onde? Num caminho aberto por Jesus que conduz o homem à vida eterna. Experiência de Matusalém. Esse caminho ele foi aberto para pessoas como nós, pobres e necessitadas e sem esperança. No fundo era o significado do nome Lameque. E finalmente encontramos em Cristo descanso e repouso e a segurança que a salvação em Jesus nos dá,
Esse descanso, ele está ali tipificado no nome e na vida de Noé. Irmãos, então, o que é que estava a acontecer naqueles dias que nós podemos dizer assim, versus os dias de hoje? Que comparação nós podemos fazer? Em primeiro lugar, um dos aspectos era a ausência de valores. A Bíblia nos diz que a imaginação de pensamentos do coração era má. Todo o tipo de concupiscências eram vividas pelo homem, eram alimentadas. A noção de uma família, da família pervertida também. Os pais estavam-se com os filhos, com as filhas, enfim, uma confusão tremenda. Bem como da compaixão pelo próximo, e era um mundo de extrema violência. Gênesis capítulo 6, versos 11 e 12, nos dizem que a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Outro dos aspectos era a frieza espiritual. A relação com Deus, quando nós falamos de frieza espiritual, a relação com Deus, ela deixa de ter importância. O primeiro amor, ele esfria. A primeira experiência, aquela experiência marcante de salvação, ela vai perdendo força na nossa vida. E chega uma altura que o temor, ele tem tendência a desaparecer também, o temor ao Senhor. Então seria um mundo também onde a frieza espiritual ela estava presente. Outro aspecto é a apostasia, que também nos diz muito nos dias de hoje, que tem a ver com o afastamento ou renúncia à fé e à doutrina bíblica, substituída pela importância dos valores materiais para o homem e também o aspecto do homem no centro de todas as coisas, no centro de tudo. Irmãos, Noé, ele era um homem diferente. A Bíblia nos diz que ele era um homem justo e reto e andava com Deus. Gênesis 6, 9. Nós podemos dizer que Noé, ele tinha um compromisso com o Senhor. E fruto desse compromisso, Deus anunciou somente a este homem aquilo que tinha como intento no seu coração para fazer no curto prazo. Deus anuncia o dilúvio e a destruição associada a Noé. Em Gênesis 6, versículo 13, nós lemos: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus deu conhecimento a Noé daquilo que iria acontecer futuramente, e este valorizou essa palavra. Como hoje a Igreja Fiel ela está valorizando a profecia. A Igreja não está distraída nem desconhece os tempos que estamos a viver e os sinais. E esses sinais dizem respeito também à nossa fé. Aquilo que ainda não vimos, mas queremos pela fé, tendo, ao contrário do mundo, tendo paz nos nossos corações. Então Deus mandou Noé construir uma arca de madeira de gófer. Algumas traduções nos dizem que essa madeira ela seria extraída provavelmente de uma árvore chamada cipreste, mas não há propriamente certezas relativamente a isso. Poderia até ser outro género de árvore, mas garantidamente seria uma madeira resistente à água. A nossa experiência de arrependimento e transformação de vida, vamos dizer assim, que é a madeira sendo trabalhada, sendo todos os dias aperfeiçoada, por assim dizer, na presença do Senhor. Essa experiência, ela nos dá condições para resistirmos nos tempos da adversidade. E que tempos são estes? Quando o dilúvio, ele se abate sobre as nossas vidas. Então nós somos madeira que vamos sendo trabalhados, aparelhados, as impurezas, tudo aquilo que não é bom, que não é útil, vai sendo retirado da nossa vida para que nós estejamos preparados para resistir nos tempos da adversidade. Esta arca, ela nos fala também da segurança do projeto de Deus. Projeto esse que nos tem sido dado a conhecer em detalhe. Quanto mais o buscamos, mais experiências e conhecimentos nós temos acerca do projeto de Deus para as nossas vidas.
Para Noé cumprir na íntegra o projeto de Deus, aquilo que lhe tinha sido mostrado, garantiria a sua segurança e a sua salvação e da sua família. Lemos em Gênesis capítulo 6, verso 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Este texto, esta experiência de Noé, nos lembra também dois momentos que a Bíblia nos relata, que foi o momento em que Deus revelou a Moisés, mostrou a Moisés o desenho do tabernáculo, e também a Davi, vamos dizer assim, e a Salomão, o desenho do templo que seria construído ali em Jerusalém. Na arca, Noé, ele construiu várias coisas. Tinha vários detalhes, vários níveis, vários andares, por assim dizer, mas foi construída uma porta. E essa porta, ela nos fala da decisão consciente de que só através de Jesus nós temos acesso aos benefícios e à segurança da salvação. Outro aspecto foi a janela que foi construída no topo da arca, porque o nosso foco está nas coisas do alto, nas coisas de cima. A igreja ela não vive focada nas coisas desta vida, mas nós vivemos focados naquilo que é alimento verdadeiro para a nossa alma. E falando de alimento, ele foi instruído a juntar alimentos, mantimento. Hoje, o foco da igreja tem sido também o alimento que perdura, aquilo que é espiritual. Irmãos, nós não estamos focados nas coisas desta vida, perecíveis, nos projetos humanos, enfim, na valorização excessiva do materialismo, que hoje, no fundo, é quase um culto vivido pela humanidade, um culto ao materialismo. Mas nós estamos focados naquilo que perdura, em juntar tesouros no céu, na eternidade. Irmãos, então ele construiu essa arca todos os dias sem parar. Portanto, isto exigia um trabalho contínuo, pois o dia do dilúvio ele se aproximava. Esta construção requer um trabalho contínuo. Nós hoje não podemos também desmobilizar ou sermos inconstantes ou circunstanciais. Nossa vida, ela ser pautada por aquilo, no fundo, por aquilo que a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, ela ser pautada por aquilo que acontece à nossa volta. O vento é favorável, o vento é desfavorável, mas como nos diz a palavra do Senhor, devemos ser firmes e constantes, inabaláveis. Firmes, constantes e inabaláveis naquilo que nós temos vivido e naquilo em que nós temos crido também. Irmãos, a Bíblia nos diz que fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, que o Senhor lhe tinha mostrado. Isto tem a ver com obedecer e crer incondicionalmente no Senhor. Por muito que possam dizer, olha, é loucura, mas crer no Senhor, crer neste projeto de forma incondicional. O texto bíblico nos diz também que Noé, ele betumou a arca por dentro e por fora. Estes dois aspectos nos falam de uma experiência de transformação de vida, de dentro para fora, mostrando que o exterior ele deve refletir o interior da nossa vida. Não pode haver aqui uma coisa dúbia. A nossa vida ela tem que ser clara e transparente. É necessário também nós sermos cheios do Espírito Santo, porque no fundo aquele betume, aquele material que era utilizado, ele era inflamável. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que ter esse desejo de buscar a bênção do Espírito, o derramamento prometido nos últimos tempos, que a palavra nos fala, através do profeta Joel. Nós temos que hoje viver isso também. Não passarmos da letra à prática. E ter uma vida que agrada ao Senhor e que permita que o Espírito Santo ele seja derramado sem limites na nossa vida. Nós possamos ser veículo da operação do Espírito Santo em cada um de nós. Então, irmãos, Noé com 600 anos, ele entrou na arca. Ele creu na palavra de Deus sem duvidar, mesmo que esta, humanamente falando, ela parecesse loucura.
A mensagem da cruz também é loucura para o mundo, mas ela é vida para nós. Nós amamos a mensagem da cruz. Gênesis capítulo 6, verso 18, nos diz que mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O texto nos fala acerca de um pacto, acerca de um compromisso entre Deus e Noé. Então Noé, obedecendo à palavra do Senhor, ele entrou na arca. A arca nos fala do projeto de salvação, deste grande projeto. Ele ia entrar sem saber exatamente quando é que ele iria sair. Nós precisamos de entrar neste projeto, abraçar este projeto, abrir o nosso coração para o Senhor. A nossa experiência, ela tem que ser de tal forma que nós possamos entrar sem fim à vista. Enquanto houver dilúvio, enquanto houver dificuldades, nós devemos permanecer na arca. Foi exatamente isso que Noé ele fez. Irmãos, vivemos tempos de adversidade, mas o segredo para a nossa vida é permanecer na arca. Todos os dias lutar por este projeto, valorizar mais do que nunca este projeto, amar este projeto acima de todas as coisas. Irmãos, dentro da arca havia vida, contrastante com a morte e destruição no exterior. Irmãos, é uma imagem do mundo em que nós vivemos. Estima-se que poderá ter demorado a construção cerca de 100 anos. Irmãos, provavelmente o comum dos mortais iria desistir, não iria aguentar, é tempo a mais. E ele terá permanecido cerca de 1 ano, ele e a sua família e os animais dentro da arca. É necessário nós sermos persistentes e confiarmos no Senhor, sabendo uma coisa, que o seu projeto para as nossas vidas é o melhor. É necessário exercitar a nossa fé, mesmo quando parece que a resposta do Senhor ela é tardia. Mas temos que exercitar a nossa fé, continuar firmes na presença do Senhor, crendo que o Senhor ele não nos vai falhar, porque Ele nunca nos tem falhado. Irmãos, após o dilúvio, Ele ter destruído toda a vida na face da terra, a Bíblia nos diz que a água, a chuva que desceu sobre a terra era tanta que ela cobriu até as montanhas mais altas. Né? Os picos mais altos eles terão desaparecido. E nesse momento foi lançada, num dos instantes, foi lançada uma pomba. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 8, verso 9, que a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Eu vou repetir esta última parte. Noé estendeu a mão para a pomba, tomou-a e meteu-a consigo na arca. O Espírito Santo tem que fazer parte integrante na nossa vida. Nós temos que viver uma vida separada, santificada, com sinais, com coisas a acontecer na nossa vida, amando também o perdido, amando o necessitado, amando os irmãos, amando as necessidades da igreja, nos preocupando. Não sermos ausentes, não sermos, enfim, crentes ao domingo, mas nós temos que ser muito mais do que isso. Irmãos, Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. O capítulo 9, verso 1 de Gênesis nos diz que abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O capítulo 8, versos 8 e 9 diz-nos: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Esta aliança, ela é efetiva e só nós a podemos desfazer. Porque da parte de Deus não existe essa intenção. O capítulo 9, os versos 12 e 13 também de Gênesis, dizem-nos que, e disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco. Por gerações eternas, o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra.
Irmãos, isto nos fala da multiforme graça de Deus para a Igreja, para os fiéis. Nós não podemos dizer que não temos, que Deus não está atento. Irmãos, Deus está fazendo uma aliança. Ele quer fazer uma aliança com cada um de nós. E uma das garantias, se essa aliança ela for vivida, cumprida da nossa parte, é que a sua multiforme graça, ou seja, a graça do Senhor, ela irá alcançar toda a nossa necessidade, independentemente das nossas diferenças. Porque a minha necessidade não é, por certo, a necessidade do irmão. Ainda no capítulo 9, verso 19 de Gênesis, a palavra nos diz que estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Irmãos, eu queria aqui trazer o tema também do crescimento da igreja, a nossa missão. O Senhor nos disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Este é um aspecto central da nossa vida e nós temos que ter esse entendimento, que o Senhor nos tem dado tudo, mas nós não podemos ser somente o crente beneficiário. Nós temos que assumir também o nosso compromisso, a nossa missão. Ide por todo o mundo. Irmãos, eu queria também trazer aqui 3 exemplos bíblicos que certamente os irmãos conhecem. Ló, por exemplo, Ló, o sobrinho de Abraão, ele viveu uma situação muito parecida com a de Noé. Porque na altura de Ló, no tempo de Ló e de Abraão, Ló ele vivia na zona de Sodoma e Gomorra e também aquele povo, aquelas cidades ali, viviam também uma situação muito idêntica àquilo que a humanidade estava vivendo no tempo de Noé. E o Senhor também decidiu trazer o mesmo juízo. Abraão, na altura, ele pediu a misericórdia do Senhor, particularmente para o seu familiar Ló, para o seu sobrinho que vivia naquele lugar. Mas Ló, ele tinha um problema. Ele tinha contra si algumas coisas. Uma delas, e falo de problemas criados pelo próprio. Um dos aspectos foi a escolha racional que ele fez quando aparentemente tudo corria bem. Houve uma altura em que tanto Ló como Abraão, eles tinham crescido muito, o Senhor os tinha abençoado muito, com muitos bens, com muito gado. Eles sentiram que a terra onde viviam era pequena para tanta gente e para tanto crescimento. Então decidiram se separar. E Ló, ele teve a oportunidade de ser ele a escolher. E a Bíblia nos diz que Ló, ele levantou os seus olhos, e eu acrescento aqui os seus olhos carnais, a sua visão carnal, e viu toda a planície do Jordão tão bem regada, né? Como o jardim do Senhor. E ele tomou essa decisão, né? Ele olhou para aquilo que lhe parecia melhor e foi essa a escolha dele. Ao contrário, Abraão deixou tudo nas mãos do Senhor. Os irmãos reparem que ele era o patriarca. Ele tinha a primazia na escolha, mas ele terá pensado de forma diferente. O que o Senhor tiver para mim é aquilo que vai ser. E no meio de tudo isto, esta foi a primeira escolha errada. Depois, perante o perigo e a destruição iminente das cidades onde ele vivia, ele estava claramente desapercebido e distraído, com muitas dúvidas. A sua decisão de fugir do lugar perante o aviso do Senhor, perante o aviso dos anjos do Senhor, ele tinha muitas dúvidas e a sua decisão não era firme. Ele quis fazer a sua vontade, decidindo para onde ir, quando o Senhor o estava a mandar fugir para o monte. Então este é um dos aspectos, né? A nossa vontade, as nossas escolhas, longe do projeto de Deus. Outro aspecto é a história de Ruth. E há um momento marcante na história de Ruth, que é o momento em que Ruth e a sua cunhada Orfa, elas se vão despedir da sogra de ambas, que era Noemi. A Bíblia nos diz no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. De forma assim muito clara, nós podemos dizer, a história de Orfa morreu naquele dia, acabou naquele dia. Mas Ruth, pela sua escolha,
vamos dizer assim, pelo apego ao projeto, foi grandemente abençoada pelo Senhor. Uma jovem mulher que não tinha nada, estava numa situação extremamente delicada, frágil, difícil, sem esperança, mas o Senhor foi com ela e um milagre aconteceu na sua vida. Porquê? Porque uma somente beijou. Irmãos, às vezes é aquela simpatia. Às vezes, se nós tivéssemos um cartão de membro, é o cartão de membro que chega. Mas Ruth, ela mostrou algo mais do que isso. O apelo ao projeto, o compromisso com o projeto. Irmãos, o terceiro exemplo que eu queria trazer tem a ver com Moisés. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, quando nos fala acerca da fé, das experiências de fé, dos heróis da fé, nós temos lá o exemplo de Moisés. E este versículo, muito pequenino, ele resume aquilo que foi a experiência maravilhosa de Moisés. Nos diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Irmãos, é necessário deixar o Egito de vez. Irmãos, não nos preocuparmos com aquilo que os outros pensam, aquilo que o mundo pensa. Nós temos que ficar firmes. E aquilo que nos vai dar firmeza é a nossa fé no Senhor. Nós temos que exercitar a nossa fé. Temos que pedir ao Senhor que o Senhor possa aumentar a medida da nossa fé a cada dia. Irmãos, e nós hoje? Tivemos a história de Noé, de forma resumida, tivemos estes 3 exemplos também. E nós hoje? Será que nós podemos questionar, estes não serão também os sinais de hoje que antecedem a volta do Senhor Jesus? Então, como resistir no meio de todas estas adversidades? A resposta está em tudo aquilo que nós falamos no exemplo de Noé. Havia uma promessa para a sua vida. O que é que ele fez? Ele tomou posse dessa bênção. Para nós, hoje, não é diferente. Somos filhos e resultado de uma promessa. O que é que nós temos feito dessa promessa? Ou o que é que nós pretendemos fazer com a promessa que o Senhor nos tem feito? No meio de um mundo caótico, Noé marcou a diferença, ao ponto de Deus atentar para ele de uma forma muito especial. Irmãos, temos buscado as condições. Eu não falo de talento nem mérito. Falo de condições. Essas condições, elas, como é que nós podemos buscá-las? Através da nossa vida espiritual, através da nossa vida de busca, de oração, de uso dos meios de graça, aos pés do Senhor a cada dia, mostrando a nossa dependência dEle, para que Ele possa atentar para a nossa vida da mesma forma. Noé e a sua família foram salvos e ele levantou um altar. O altar nos fala da vida espiritual constante, nunca deixando de ter em nossos corações a gratidão ao Senhor, a adoração ao Senhor. A tenda, ela nunca poderá ser mais importante do que o altar. Por exemplo, Abraão, ele teve esse equilíbrio na sua vida. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 8, versos 20 e 21, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro. A ceia que nós hoje vamos celebrar, que nós iremos tomar, lembra-nos também uma aliança com o Senhor. Um dia como Noé, nós também fomos escolhidos. O Senhor fez-nos uma promessa, que nós possamos hoje fazer com Ele uma aliança eterna. Essa aliança, ela tem que ter como base a fidelidade ao Senhor. Amém, irmãos? É esta a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós iremos agora entoar um hino, é o hino A Canção de Caleb.
Deus me mostrou. Terra prometida que mana leite e mel. E ouvi a voz, Deus me falou. Esta terra eu prometi, esta terra é para ti, ó Israel. Jamais eu esqueci a terra que eu vi e as promessas que guardei no coração. Não importa qual a idade, pois não muda tua fidelidade. Tu és o Deus de Abraão. Há tanta terra para possuir, e eu creio que as promessas se vão cumprir. Não poderia parar jamais. Em teu nome vou lutar e a cidade conquistar uma vez mais. Jamais eu esqueci a terra que eu vi e as promessas que guardei no coração. Não importa qual a idade, pois não muda tua fidelidade. Tu és o Deus de Abraão.